Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transformação. E hoje vai ser um episódio muito especial. Eu tenho a honra de ter aqui comigo um convidado que entende como ninguém da conexão profunda entre espiritualidade e transformação. Muito bem-vindo, Bruno, e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu vou tentar falar com a voz dela no começo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Bruno Bolichark. Eu achei o máximo que voz sexy, gente. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Cara, obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado. Gente, era pra eu estar aqui semana passada. Deixa eu falar pra vocês. Aí, semana passada, ela ficou me esperando e no caminho pra cá, eu tava vindo pra cá, me ligaram da minha portaria, né? Bruno, você tá onde? Eu falei, eu tô longe já. Você deixou alguma panela no fogo? Eu deixei. Gente, quase me incendei o meu prédio todo. Aí a Vanessa ficou aqui me esperando, nunca cheguei. Mas hoje eu liguei até a chave geral do gás pra vir pra cá. Pra garantir que ia acontecer. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer estar aqui com todos vocês. É muito prazer. Espero que a gente consiga colaborar, contribuir pra alguma coisa boa. Que gere coisas boas nas pessoas. Transformação. Que gere transformação nas pessoas. Vamos lá! Vamos lá, Bruno? Diga-me. Fala um pouquinho da sua... Você já vi no seu... Você é teólogo, especialista em neurociência, e aí você fala de... Quanta bagunça, Quanta né? coisa, né? Maravilhoso. Cara, ó, tudo começou, o começo. Minha primeira formação foi ciências biológicas. Uau. Aí, por isso o nome Bolichark. Bruno B. Oli de Oliveira e Shark Tubarão, que eu trabalhei com eles uns anos. Tá aí... Eu sempre falo essa história porque me marcou muito. No meio do trabalho, a gente tinha que ir para alto mar para fazer coleta de fêmeas que eram fêmeas chipadas, que eram fêmeas que eram grandes reprodutoras, para poder pegar filhote, que na época de pesca, tem muita pesca predatória. O pessoal pesca muito cação, que é o filhote do tubarão, porque a carne é saborosa e é muito barata. Então, para ter dinheiro, tem que pescar muito. Então, a gente ia para alto mar, fazia a coletagem dos filhotes, colocava em tanque, demorava um tempo, devolvia para o oceano. E era uma coisa muito isolada, ficar no mar com pessoas, né? Eu sempre falei demais. Aí uma vez eu cheguei pra uma das meninas, eu falei, gente, aqui vocês não falam, eu fico falando sozinho, ninguém me responde, o pessoal fala pouco, me olha, finge que não vê, não fala nada. Aí comecei a falar, reclama, ela, Bruno, é porque a gente escolheu trabalhar com animais pra não ter que falar com pessoas. Eu falei, eu que tô no lugar errado. Aí eu me toquei. Eu despertei pra vida. Aí eu falei, quer saber? Eu quero entender de pessoas, que ser humano é muito sequelado. Todo mundo é sequelado. Né? Todo mundo é sequelado. Aí eu fui estudar psicanálise. Da psicanálise eu enveredei pra teologia, porque tem muita coisa a ver essa conexão de corpo, alma e espírito. Quando você estuda psicanálise, você vê emoções, sentimentos, que é a alma da pessoa, né? E é legal saber da alma. Mas só que nós não somos só alma e não somos apenas corpo. Aí fui pra teologia. Quando voltei, fiz um MBA, que era um MBA em liderança e, teologia, e psicologia positiva. Saí do MBA, fui para neurociência, que para mim foi uma grande cereja de bolo, porque a neurociência é a comprovação da conexão, assim, que existe uma conexão prima que existe entre fé e ciência. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma coisa comprova a outra. Né? A ciência comprova a fé o tempo todo. Então, pessoas que têm dificuldade com uma vida de fé, com o divino, com o que transcende, com o espiritual, com o mundo espiritual e o natural. Quem tem dificuldades com essas coisas, tem pessoas que precisam de comprovações, tem pessoas que precisam de afirmações, de confirmações. A ciência afirma tudo. Só que antes dela, a Bíblia já afirma muito, né? Que é aquilo que eu acabei sendo um pouco mais aprofundado nos estudos. Então, para mim, foi uma coisa complementando a outra. E fala de tudo. A Bíblia é um livro que ela fala de tudo, cara. Então, assim, se alguém me chamar assim e falar, Bruno, você pode participar comigo de um momento falando sobre vida pessoal? Tá lá. Finanças? Tá lá. Prosperidade? Tá lá. Vida abundante? Tá lá. Miséria? Também, sabe? Relacionamento? Também tá. Então, não há nada que a gente não possa falar para fazer um link entre corpo, alma e espírito. Tudo é muito bem conectado. Aí eu cheguei aqui, aí eu tô aqui. Minha função é pegar isso tudo, encontrar ponto de interseção nessas coisas todas, para disso tirar um assunto só, que é o que eu faço. Como nem eu sei que eu faço, gente. Por isso que eu tô aqui. Para ajudar de alguma forma, né? Legal. E Bruno, qual a diferença entre religião e espiritualidade? Ai, cara, vamos lá. Religião, é duro falar isso porque as pessoas podem interpretar de N formas, mas a grande verdade é que religião é uma grande praga inventada pelo homem, essa é a verdade.
Porque o que a religião busca é uma conexão entre a criatura e o Criador. E todas elas têm as suas práticas muito particulares. E através dessas práticas que é a religiosidade, né? Cada religião tem práticas que se resumem em religiosidades. Né? Não faz aquilo, não faz isso, bebe aquilo, não bebe aquilo, corta o cabelo, não corta, usa, não usa, pinta, não pinta. Né? Isso pode, isso não pode. E já colocando questões à parte da estrutura sagrada, né? Costumes e tradições. Aí o que a religião procura é criar essa conexão entre criatura e criador. Cada uma à sua maneira, cada uma ao seu modo. Só que é uma definição que eu tomo para mim, eu sempre falo, religião é uma coisa criada por homens para explicar um Deus que não tem explicação. Né? Aí todo mundo procura se abraçar em uma porque através delas as pessoas acreditam que elas são conectadas a Deus. Né? E aí vai de N práticas, católicas, protestantes, de matrizes, etc., de contemplação, e assim vai, assim vai. Mas todas querem uma coisa só no final, conectar-se com o que é divino. Aí cada uma procura alguma coisa. E a diferença disso para a espiritualidade é que a espiritualidade ela procura criar meios de conectar o teu espírito com Deus, que é espírito. Deus é espírito. Tudo que Deus fala conosco, tudo que o divino tem para se comunicar conosco, nunca será pela alma e nunca será no corpo. Então, tudo que vem de Deus para nós, quando eu falo Deus é porque foi a área que eu me especializei. Eu poderia falar em outras coisas, mas eu não vou falar daquilo que eu não conheço, né? Então, quando eu falo em teologia, a área que eu sei é essa. Então, aquilo que conecta as pessoas com Deus é o espírito delas. Deus nunca fala conosco pela nossa alma ou pelo nosso corpo, é pelo nosso espírito. E quando eu falo em espiritualidade, são meios, recursos de tornar esse espírito cada vez mais. Como é que eu posso falar? Cada vez mais forte e conectado com aquilo que eu quero ter conexão. Né? Espiritualidade são as práticas que fortalecem meu espírito. Dentro daquilo que eu conheço, que é a teologia, eu tenho práticas espirituais que me fortalecem em conexão com Deus, que eu creio. Né? As práticas como oração, como busca, como renúncia, uma série de outras coisas. Assim eu posso falar inúmeras delas. Mas essas práticas espirituais fortalecem o meu espírito. E isso é um caminho de espiritualidade que me conecta com Deus, sem necessariamente esses adenos que a religião coloca, sabe? Não, isso, não aquilo, coloca isso, coloca aquilo, se veste assim, não se veste assim, pinta o cabelo, não pinta, usa maquiagem, não usa, usa roupa assim, usa roupa assado, não pode isso, não pode aquilo, blá, 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 como eu falei, repito, fora do contexto bíblico, né? Então, a espiritualidade para mim é o suprassumo da conexão com Deus mesmo, sabe? Quando você não se abraça e não fica ligado ou dependente dessas imposições que a religião coloca para poder ser de Deus, né? As pessoas, uma das imposições que a religião coloca é você... Gente, eu não estou falando que é errado. É necessário estar reunido com um grupo de pessoas que professam a mesma fé para sentir-se fortalecido. Só que estar em uma instituição, em um banco de uma igreja, não me faz um cristão. Assim como eu posso passar o dia todo na garagem e não vou ser um carro. Entende? Então, assim, estar lá não me faz ser um cristão exímio, não me faz ser uma pessoa espiritualmente ativa ou espiritualmente elevada. É eu estar lá. E tem muita gente que vai em lugares espirituais de segunda a sexta-feira, mas assim, no tratar com as pessoas é o cão. Não combina. Né? Não combina. Então, que as pessoas entendam que religião é aquilo que eu assumi para minha vida porque eu entendo que aquilo, ou praticar aquilo, vai me aproximar de Deus. Na minha concepção, né, que as pessoas têm, cada um procura aquela que se sente bem. Né? Mas se você for parar para ver a própria Bíblia, a Escritura Sagrada, ela não levanta bandeira de religião nenhuma, ela levanta bandeira de um estilo de vida. É o estado de ser, né? Isso, o estado de ser, né? Nunca. O estado de ser, que é seguir ordenanças, orientações, direcionamentos de Cristo. Se eu sigo Cristo, me faz cristão. Cristão significa pequeno Cristo, ou seja, eu sou uma réplica daquele Cristo. Por isso muita gente que fala, é cristão, mas não é réplica dele não. Porque no tratar, no conversar, no respeitar, no acolher, não faz como ele. As atitudes do dia a dia, né? Não tem. Mas assim, tem uma nomenclatura de cristão, mas não é. Né? E eu creio que a espiritualidade, como conecta o nosso espírito com o espírito dele, isso sim nos torna cristãos, não é religião. É um ponto interessante, até voltando, pegando o gancho do que você falou anteriormente, né? Dessa questão das pessoas se preocuparem tanto às vezes com o rótulo ou de tangibilizar
né, essa questão da espiritualidade através de questões existentes, né, físicas, vamos dizer assim, e não se preocupar tanto com o que está ali intangível, que é exatamente esse estado do dia a dia, das suas atitudes que estão linkadas com esse processo, do que você acredita que seria uma atitude, né, alinhada até mesmo com a religião a qual você segue, né, e em relação do bem que você faz ao próximo. E aí eu pego uma outra situação que eu percebo que você fala desse tema de uma maneira muito leve. E que me conectou muito quando eu comecei a assistir e seguir o seu perfil. Ai, que bom! Porque a gente vem da Bíblia, do estudo da Bíblia. Eu tenho a religião católica como base, mas eu sou muito aberta e adepta a todas as religiões, porque eu preciso estar conectada com a palavra. Eu preciso compreender. E a grande dificuldade que, por mais que a gente estude, a compreensão da palavra, às vezes eu sinto que acontece um afastamento até mesmo da própria espiritualidade por isso. E você traz isso de uma maneira muito leve. Como que isso surgiu na sua vida, assim, essa ideia de você trazer até um pouco de humor mesmo de um assunto, que às vezes as pessoas acham que tem que ser tratado de uma maneira com muita seriedade, mas não é que você perde a seriedade nele. Você trata ele de uma maneira didática, com um pouco de humor, traz a comunicação e conecta as pessoas a esse tema tão importante pra gente hoje em dia, né? É legal ouvir isso, porque uma das coisas que eu ouço muito, desde quando eu comecei, uma coisa que eu ouço muito, muito, todos os dias, por inúmeras vezes. Nossa, eu entendo quando você fala, eu entendo quando você fala, nossa, como é fácil entender quando você fala. Isso pra mim foi uma surpresa muito grande. Eu peguei do ponto que, vamos ao o tema disso aqui, que é a transformação no teu podcast. Quando há transformação, quando eu faço alguma coisa que eu sei como fazer. Por exemplo, eu quero transformar meu corpo, então procuro um baita de um nutrólogo e um nutricionista. E eu recebo a minha dieta. Ler a dieta faz eu perder peso? Não. Jamais. Eu tenho que ler e fazer direitinho. Mas eu só faço direitinho quando eu entendo o que está escrito. Eu uso um exemplo de uma querida conhecida. Quando eu entrei nessa vida fitness, que é um caminho sem volta, gente, ou derrota, é um caminho sem volta, você fica paranoico com as coisas, sabe? Quando eu entrei nessa vida fitness. Aí eu lembro que eu fui numa nutricionista, que ela me fez criar, assim, um vínculo muito grande com a atividade física e tal, do jeito dela, eu fiquei conectado com essa vida, e agora eu não sei mais sair dela. É muito legal pra minha saúde, até porque eu sou uma pessoa jovem, pessoa que já tem uma certa idade, a gente tem que se cuidar. Aí, tipo assim, em 15 dias ou em 30 dias, eu lembro que eu perdi tipo 9 quilos. E de inchaço, não que eu era um balofa, porque eu era bem inchado e tal, e foi perfeito a dieta que ela passou. E uma conhecida minha, Bruno, que máximo teu resultado, cara. Como é que você fez? Aí eu falei, eu fui na doutora tal, toquei lá, eu quero, mas ela é tão cheia. Eu falei, consigo um lugar pra ti. Liguei, consegui, ela foi. Por algum motivo, eu não vi essa amiga por tipo 3 meses. Por algum motivo, a gente não conseguiu se encontrar. Aí, por um acaso, no shopping center, eu encontrei. Aí eu olhei, eu falei, nossa, ela falou, oi, Bruno. Eu falei, oi, tu foi lá na doutora Tá? Ela falou, fui, tu não percebeu? Dentro de mim, não, né, porque eu não vi nada. Eu acho que eu vi até mais sobrepeso. Eu falei, mas assim, tu foi mesmo? Ela falou, fui, Bruno. Só que eu não consegui fazer, eu até parei. Eu parei, eu tô tentando ainda hoje, mas eu não tô conseguindo. Eu falei, por quê? Porque ela passou a dieta. Bruno, é horrível a dieta. Tá lá de manhã, uma tapioca com chia e o café preto. Aí, 3 fatias de pão, não sei o quê. Mais 2 ovos mexidos e mais aipim, não sei o quê. Aí tem um lanche, que é uma vitamina e uma fatia de pão e não sei o quê de ricota com não sei o quê. Aí tem um almoço, Bruno, que era tanto de arroz... e carne, aí tinha frango, aí eu falei, meu bem, deixa eu te explicar, cada entendência tem um ou depois, uma tapioca ou 3 pães, ou o mingau, ou o frango, ou a carne, aí ela, eu falo, meu irmão, tua comida é tudo que é a sugestão, a dieta não é tudo que tem lá, é uma coisa ou outra, que é pra tu não ficar insatisfeito, não ficar assim... como é que eu posso falar? Enjoada. Então hoje eu quero pão, amanhã eu quero tapioca, depois eu quero crepioca. Eu comia o pão, a crepioca e a tapioca. Não. Eu falo, meu bem, não vai ter resultado. Isso me lembro demais porque ela nunca alcançaria uma transformação, porque ela lia, mas não compreendia.
E a grande força que tem nessa escritura sagrada, que é a transformação nas pessoas, é quando as pessoas leem, mas interpretam o que é lido. Entende? Porque ler por ler, você vai ler como se fosse uma dieta, que não vai fazer efeito nenhum, porque você não sabe como interpretar. Então, ler escritura, é preciso que você interprete para saber o que é que ela está te propondo fazer. Aí você faz, aí você enxerga uma transformação. E eu comecei a perceber que as pessoas entendiam quando eu fazia associações. Porque o grande lance de Cristo era quando ele veio para cá, para tornar a coisa compreendida, ele fazia parábolas, contava histórias, né? Então eu sempre associo com situações e a maneira de falar. Aí as pessoas acabavam, nossa, agora eu entendi, agora eu entendi. Eu comecei a receber esse feedback das pessoas de, quando você fala eu entendo, quando você fala eu entendo. E para mim, como eu te falei, foi surpresa. Você falar que, eu entendi quando eu vi, cara, eu achei isso tão legal. Eu vi um comentário seu, Bruno, o que você falou veio agora. Eu falei, gente, olha que legal, mas alguém entendeu. Isso é muito legal. Para mim, isso é muito legal, né? Porque o que causa transformação é quando aquilo que você quer abraçar enquanto um agente que transforma é compreendido por você. Então você faz. Quando eu compreendo que eu preciso transformar esse jeito grosseiro de ser, eu compreendo. Aí eu vou, entendo como fazer e faço. Que legal. Entende? E aí, hoje eu também ouvi um vídeo seu, você falando sobre a espera mais a esperança, né? De cedo! Ela não tava nem penteado, gente. E aí, sobre essa questão, a espera mais a esperança, né? Você fala sobre ter paciência. Mas aí a questão da paciência, né? A gente... Esse conceito de a gente querer transformar a vida, a gente ter uma vida de mais conectividade com a fé, de ter uma vida positiva, boas relações familiares, boas relações de amizades, boas relações no trabalho, ser um ser humano diferente. Mas essa questão do espera mais a esperança, ela vem com um ponto adicional, né? Que é o ponto de você tornar algo diferente. Porque também não basta, né, Bruno, a gente sentar e achar que tudo vai cair do céu, né? Nunca. Então não é só esperar e ter a paciência de você entender que existe um tempo, né, e uma dedicação que você precisa ter para atingir o seu máximo, né, o que você deseja. Mas o que você poderia falar com a gente, compartilhar sobre isso? O que você acha sobre isso? As pessoas precisam entender que quando a gente fala esperar em Deus, essa espera é uma espera ativa. É uma espera passiva. Não é eu ficar sentado aguardando as coisas acontecerem. Eu ir vivendo e fazendo tudo que eu tenho que fazer até que o que tem que acontecer aconteça. Um exemplo disso que eu falo é o rei Davi até ele assumir o trono para ser rei. De quando ele foi ungido rei pelo profeta Samuel na casa dele, quando ele recebeu a visita do profeta e foi ungido rei, foram 7 anos até ele sentar no trono. Só que nesses 7 anos, ele não ficou parado em casa no sofá vendo Netflix esperando acontecer um momento dele ir governar. Nesses 7 anos, ele viveu de tudo. Ele fugiu, morou em caverna, se fingiu de doido numa cidade lá, reuniu um exército de gente condenada e falida, era o exército dos valentes de Davi, viveu tudo que é experiência, até ele entender, nossa, agora que legal, sentei no trono, que beleza, pronto. Então é uma espera que tem que ser vivido todos os dias, né? Tem um verso bíblico que eu amo, que se eu não me engano é de Salmos, que ele fala bem assim, abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos. Sim, abençoa a obra das nossas mãos. Ele não fala abençoa o que eu vou fazer ou o que eu penso em fazer. Abençoa o que eu estou fazendo. Existem coisas nas minhas mãos que eu estou produzindo e fazendo. Abençoa isso. Então, assim, quando ele fala com veemência, sim, abençoa a obra das nossas mãos, tipo assim, nossas mãos têm coisas que estão sendo feitas, abençoe elas. Deus abençoa os meus pensamentos que eu quero fazer. Nunca fez, nunca como abençoar, gente. Não tem como prosperar, né? É uma espera ativa. E enquanto eu espero ativamente, por que os dias acabam não sendo tão monótonos? Por causa da esperança, né? Esperar por esperar é agoniante, sufocante e dá uma ansiedade horrorosa, né? Tipo, imagina você em um lugar doido para ir para casa e o seu amigo fala que vai te buscar. Ele falou, pode deixar que eu vou te buscar. Ele nunca faltou com a palavra dele. Passou do horário de você ir para casa, você quer muito ir embora para casa. Só que já tem 1h30 que ele não chegou. Só que tem uma convicção muito grande pela palavra que ele deu, por quanto você conhece ele, que ele vai aparecer porque ele falou que viria. Como é que a tua espera? É apavorada, agoniante, desesperadora? Sim. Ela é, né? Embora você saiba que ele vem,
Tipo assim, tá 1h30, mas ele falou que ele vem e ele nunca falta. Eu sei que ele vai chegar. É só mais um pouquinho que ele vai aparecer aqui e vai avisar que chegou. Então, quando você espera, tendo convicção que a pessoa vai chegar, por mais que ela esteja um pouco atrasada, você pode estar querendo ir para casa, querendo ir embora. Mas não é aquela sensação de desespero de, gente, eu não vou conseguir ir para casa porque já é tarde e não tem carro. Eu nem me preocupo em procurar algum carro para ir embora. Porque eu sei que a pessoa vem. Eu só quero ir embora logo, que eu quero chegar na minha casa. Mas eu não estou preocupado e aflito de que eu não vou chegar, porque a pessoa vem me buscar. Você entende? Então, embora seja cercada dessa agonia para querer chegar em casa, não há o desespero com a possibilidade de não chegar em casa, porque eu sei que eu vou chegar em casa, que o meu amigo vem me buscar. Agora eu pergunto, esperar assim é igual esperar como? Nossa, ele sei lá se vem, sei lá se ele vai querer todo enrolado, todo de esquisito, todo complicado. Eu tô esperando, tem 1h30, ele nem deu as caras e nem falou se viria ou não. É a mesma espera que você tem? Com certeza não. Porque associa uma sensação até de abandono, né? Exato. É uma coisa horrorosa, porque você fica, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Esperar em Deus ativamente é você saber que Ele vem. Ele vem. Ele não falou se seria daqui a 1 hora, 2 horas, um dia ou uma semana, mas ele vem. Então, vivendo um dia após o outro na convicção de que ele vem. Daqui a pouco ele está chegando. E aí eu não fico nesse desespero, né, da minha espera. Espera com esperança é a única maneira de eu esperar com paciência. Espera sem esperança é impossível esperar com paciência, não vai rolar. Uma coisa está linkada à outra, entendeu? Então, assim, que as pessoas entendam que o esperar de Deus uma transformação, ou uma porta aberta, uma provisão, é esperar ativamente. Deus não faz nada. Cara, Deus odeia vitimismo. Deus detesta vitimismo. Você conhece histórias da Bíblia? Algumas, mas... Tá bom. Tem uma que é muito conhecida com um cara chamado Gideão. Já ouviu falar? Não. Gideão era assim. Ele era um cara... A família dele era a menor. Eram 12 tribos de Israel. Né? Eram 12 tribos. São 12 tribos. A tribo dele era a menor. E da tribo, a família dele era mais pobre. E da família, ele era o mais lascado. Ou seja, um funil, entendeu? Aí, era um momento que o povo de Israel estava passando por uma perseguição muito grande, ocasionada por um povo inimigo que na época eram os midianitas. Foram vários povos perseguidores, nessa época eram os midianitas. E os midianitas eram assim, o raio, uma praga, uma praga. Eles roubavam tudo, saqueavam tudo. E o povo de Israel tinha tanto medo porque eles roubavam mesmo. Então, o que Gideão fez? O lugar de malhar o trigo era um lugar chamado eira, que era um campo aberto, eles sacudiam, jogavam para cima, o vento levava as cascas e o trigo caía. Só que se ele fizesse isso numa área aberta, os midianitas iriam ver e iam roubar. Ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar era um lugar de malhar uvas. Era um lugar, geralmente uma caverna mais fechada, bem úmida, apertadinha, porque era melhor até pro ambiente, para poder fazer o suco e preparar a uva e tal. Ele estava nesse lagar, preparando o trigo, todo apertadinho, desesperado. Lá no meio me chega um anjo. Vanessa, vamos lá, você está numa situação muito difícil da sua vida, uma situação complicada. Meu Deus, uma resposta, não aguento mais isso. Não aguento mais vender almoço para comprar janta. Aí chega um anjo, assim, do céuzão, que você reconhece que é um anjão, e fala assim, Vanessa, mulher valorosa, forte e poderosa, Deus é contigo. Qual a tua reação? Me reação no momento? Eu me sinto mais forte, né? Fortalecida. Fortalecida, né? Tipo assim, cara... Recebi a mensagem que eu precisava. Continue, né? Continue caminhando. Siga o seu caminho. Exato. Só o fato dele falar assim, o sonho é contigo, putz... Ah, beleza, pode ir. Pode voltar que agora eu seguro o tranco. Beleza. Quando o anjo chegou e falou, Gideão, homem valoroso, Deus é contigo. Gideão olhou. Ah, não é comigo nada, porque se fosse comigo, eu estaria passando por isso. Que Deus é esse que livrou nossa família, nossos antepassados, e faz a gente passar por isso? O anjo olhou, se fez de doido. É o seguinte, se prepara, porque você vai levar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E de novo ele olha, eu? Das tribos a minha menor, da tribo minha família é menor, e da minha família eu sou o mais lascado. E o anjo, é tu que vai, se arruma, vai embora, vaza. Ele não dá ouvidos para esse mimimi, porque Deus não gosta de mimimi. E sabe que mimimi é uma coisa que prende as pessoas, que você sabe tão bem quanto isso. Quantas histórias nós temos hoje de pessoas que vieram de uma realidade
absurdamente improvável e chegaram longe. Não tiveram sorte, não tiveram quem indicasse, Verdade. e algumas nem estudo bom tiveram. Uhum. Tiveram coragem, disposição e acreditaram em alguma coisa em si mesmas, em Deus. Você conhece pessoas assim, não conhece? Muitas, né? Pronto, então assim, o que é que ela tem que o outro não tem? Vontade, coragem, disposição. Entende? Então, eu digo para as pessoas, nem ache que você vai comover Deus se você for, meu Deus, ajuda. Eu não aguento mais. Eu tô, aí Deus, tá. Próximo. Não funciona. Ele não gosta desses vitimismos. Vá e faça. Produza alguma coisa para que ele possa abençoar o que você produz. Senão não tem como. 0 vezes 0 é quanto? 0. Exatamente. Produza alguma coisa para que daquilo ele possa multiplicar. E aí, já pegando o gancho disso que você está falando, né, de Deus, a gente percebe que existe essa questão também da prosperidade versus a humildade. Uhum. E eu percebo, assim, em vários mentoreados que eu tive ao longo da vida, algumas pessoas, até com uma certa fé estabelecida, espiritualidade, porém pessoas que entendem que elas não podem ser prósperas porque está presa em um conceito de humildade religioso, como se elas tivessem que ser pobres para demonstrar humildade. Uhum. O que é o conceito da humildade perante a espiritualidade para você? Uhum. Primeiro, eu queria só fazer um adendo. Não pense que Jesus era pobre, porque ele não era. Jesus não era uma pessoa que passava necessidades, não era. A Bíblia fala que mulheres de posse sustentavam as idas e vindas dele, as viagens dele, o ministério dele por 3 anos e meio. E ele era um cara tão bem conceituado e no sentido de ser próspero, que quando ele morreu e os soldados pegaram a túnica dele, a Bíblia fala que lançaram sorte, porque era uma túnica de um pano tão bom, que eles lançaram sorte para vamos lá, quem é que vai ficar? Porque a coisa aqui é muito boa. Se fosse um pano velho, ninguém ia querer deixar jogado por lá. Você entende? Então, assim, tirem da cabeça que Jesus era um cara, nossa, como ele não era. E não passava necessidades. Em nada. E conceito de humildade com pobreza não é uma coisa bíblica. Porque existe uma coisa que Deus disponibiliza para nós, que é o bambambam da vez agora de grandes especialistas, vida abundante. Né? Vida abundante, e muita gente confunde também, a vida abundante só no céu. No céu é vida eterna, a vida abundante é na terra. Na Terra. Então, assim, né? Não confunda as vidas. Lá é uma vida eterna, que pelo fato de não haver escassez nenhuma, não haverá necessidade de abundância. Vida abundante é aqui, enquanto estamos aqui, que é o que ele tem para nós. Então, não pense você que você, por ser pobre, é humilde. Pelo contrário, tem muita gente que é pobre, que é muito soberba. E orgulhosa, né? O conceito de humildade, o melhor conceito que eu posso dizer para você de humildade é o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Eu vou procurar aqui, eu não sou bom de decorar, que vergonha, gente. Mas, porque eu quero falar na íntegra, porque esse é o conceito de humildade que faz as pessoas não entrarem nesse caminho terrível de se sentirem melhores ou superiores a alguém. Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, famoso, grande apóstolo Paulo, escreveu uma carta para o pessoal que morava em Filipos, que eram os filipenses. E ele falava assim, não façam nada por contenda ou por uma autoafirmação, para buscar glória para si, mas façam as coisas por humildade. Como Paulo? Considerando os outros superiores a si mesmo. Agir com humildade é o servir o outro. Isso é a atitude de humildade. Quando eu sirvo, eu entendo que é humildade. Pessoas que não são humildes jamais vão se colocar na posição de servos. Elas querem ser servidas. Traga até mim, traga água para mim, corte o pão para mim, prepare para mim, traga o café para mim, prepare não sei o que para mim. Ela preparar? Não, eu já vim de lá. Não posso. Por que não? Você entende? O conceito de humildade é ligado a serviço mesmo. Quem serve é humilde. Quem não consegue ter esse entendimento, meu irmão. Eu nunca esqueço quando eu fui em um lugar, Vanessa,
Eu fui chamado para falar alguma coisa sobre empreendedorismo e fé, e eu falei sobre Cristo, que foi o grande empreendedor, Uhum, porque você entende bem de empreendedorismo, né? uhum. É, para que um empreendimento dê muito certo, ele precisa de quê? Acima de tudo, Vontade, né? também. Mas o foco, assim, um dos focos principais para ele poder dar certo e prosperar, Para esperar. ele Uhum. precisa de pessoas. Pessoas, é Se não tiver, verdade. não dá certo. Porque se você empreende, é para algo que vai servir para Uhum, pessoas. E o maior empreendedor foi Cristo, porque ele pegou e investiu em pessoas. Eles uhum. eram nada. Os 12 eram nada. Eu posso te provar depois que os 12 eram nada. Eram nada, eram zero à esquerda, assim. Então, se ele pegou os 12, trouxe para perto deles 12 bem diferentes entre si. Completamente. PLPT. Totalmente diferentes entre si, entendeu? E fez os 12 conviverem entre si, se suportarem, se amarem. Quando vocês entenderem o que é servir as diferenças, aí vocês estão prontos para ir lá para fora e fazer a coisa. Tanto que vieram, estamos aqui até hoje, falando sobre cristianismo, né? Verdade. É, quando, quando, quando Paulo fala sobre esse assunto especial para os filipenses, eu entendo isso com essa história que eu vivi. Eu fui no local falar sobre esse empreendedorismo. Aí eu cheguei lá, tinham várias pessoas, tinha acho que umas 400 pessoas que eram funcionárias desse lugar, que era bem grande, por sinal. Aí eu cheguei e tinha uma mesa, eles colocaram os comes e bebes antes do evento, né? O que eu adorei, porque eu adoro comer. Aí eu fui, cheguei lá e tinha algumas coisas que eram de uma culinária é tipo egípcia, culinária egípcia. E assim, eu não conheço culinária egípcia, né? Eu falei, gente, coisa mais estranha, meu pai, será que isso aqui eu gosto é bom e tudo? Aí chegou um senhor de mim e eu falei, mas como é que come isso aqui? E o senhor tão engraçado e muito querido, ele, olha, é o seguinte, isso aqui tem que ser, tem que colocar na medida certa. Eu falei, mas como que faz? Ele, eu vou te servir de um por um e tu vê qual é. Ele foi, colocou uma luva, colocou uma touca, se preparou. Aí foi servindo não sei o que, nananã, e me serviu e preparou. Aí ele colocava as coisas num prato e limpava o prato ao redor para deixar o prato limpinho, para ficar uma coisa tão bonitinha e me dava. Falava, ai, obrigado, o senhor é um amor de pessoa, viu? Ô, mas o senhor é tão legal. Ele falou, meu filho, obrigado, tá bom. Aí quando eu acabei de provar todas as coisas, o cara que era o diretorzão da empresa, que era o dono mesmo, o proprietário, dono, o diretor, geralzão. Ele chegou, Bruno, já é sua vez, a gente pode entrar lá que você vai falar agora. Eu falei, ah, claro, claro. Eu falei, eu só tava querendo dizer esse senhor que ele foi tão gentil comigo. Ah, ele sempre é. Vamos, papai. Meu Deus, ele é o pai do dono, ou seja, ele é o donão das coisas, né? Eu falei, meu Deus, o donão das coisas. Tão hábil em servir as pessoas. E quando eu entrei que eu comecei a falar, o filho dele foi e pegou água para mim. E não deixou que ninguém. Não deixa que eu pego, porque ficam assim, gente, assiste que é legal, assiste que eu pego, faço as coisas. Foi, pegou água, tu quer mais alguma coisa, Bruno? Eu falei, não, não quero nada, não. Dá até vergonha, porque você não está acostumado a ver isso. Porque a gente entende que se eu cresci, eu sou muito lindo, tem pessoas que façam por mim, porque eu Sim. fazer é exemplo prático de humildade. E eu acho que é nesse ponto que muitas pessoas se perdem, né, Bruno? Na vida, quando Uhum. vem crescendo, às vezes tem uma trajetória de sucesso na carreira, na vida, né, uma família maravilhosa, e aí chega um determinado momento, às vezes acontece uma situação na vida que a pessoa perde tudo aquilo que ela construiu. Uhum. E o que você está falando, eu enxergo muito disso. Eu acho de você evoluir patrimonialmente ou, né, na sua vida pessoal, construir uma família e chegando a um determinado momento, como você não evolui nesse conceito do que é a real humildade, né, do que é o servir e esse amor por servir, que eu acho que está relacionado até às nossas profissões, Uhum. né? Porque se você não tem amor em servir as pessoas, como que você vai realizar e ajudar as pessoas e ser monetizado Não por tem isso, ou como. ser remunerado de forma próspera por isso, né? Porque a remuneração vai ser consequência Uma do que você faz por amor. consequência, né? Então ela é o fim, ela não é o meio, né? E as Aham. pessoas acabam invertendo as ordens das coisas, né? Para isso, eu acrescento uma coisa, Vanessa, que eu deixo claro que pode ser até bom para quem está ouvindo a gente, como uma dica, uma orientação mesmo, né? E totalmente associado à espiritualidade e prosperidade. Tem uma dupla que anda muito junta na Bíblia de práticas que a Bíblia exige,
orienta, direciona a que sejam feitas. E é muito comum você ler orai e Vigiar. qual a diferença? Por que uma complementa a outra? Uhum. Vamos entender? Vamos lá. Porque eu oro e quando eu oro, eu creio que quando eu coloco alguma necessidade minha para Deus, eu coloco em oração porque eu creio que Ele vai me responder e me conceder aquilo. Ele faz isso, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, quando eu oro, eu recebo aquilo que eu coloquei em oração para pedir, seja instantaneamente, daqui a um tempo, mas eu recebo, porque Deus sempre é fiel naquilo que Ele se compromete com as pessoas. Quando eu oro, eu recebo. Mas quando eu vigio, eu permaneço com aquilo que eu recebi. Porque assim, quando eu oro, eu recebi, beleza. Tem pessoas que oraram por aquele grande emprego, aquela grande promoção, receberam, mas não vigiaram. A amizade errada chegou, foi desvirtuando, as companhias erradas chegaram, foram afastando, e foi perdendo família, e foi se afastando de filhos, e perdeu emprego, e voltou a estaca zero. Orou, recebeu? Recebeu, mas não vigiou e perdeu. Por isso que é importante que o orar ande muito junto com o vigiar. Os dois têm que andar juntos, porque se eu recebi, beleza, Deus me faz vigiar para eu não perder o que eu acabei de receber. E quando você perde, sinceramente, o responsável pela perda é você mesmo. A falta do vigiar. Então, por isso, gente que está vendo a gente, orem e vigiem, tá? Para não perder o que Deus já concedeu para vocês como fruto de oração. Obrigado, de nada. Muito legal. E aí, agora trazendo um pouco do seu conhecimento de neurociência, como que você acha que o cérebro, né, ele reage? Como as pessoas poderiam lidar com momentos como esse, né? Momentos de frustração, de perda relevante, quais aprendizados e como identificar que a vida pode estar te proporcionando um benefício de aprender e construir tudo novamente, mas de uma maneira diferente e atingir o seu objetivo final. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso cérebro já funciona automaticamente no polo negativo. Por uma questão de evolução, como assim é acreditado, o nosso cérebro funciona fixando bem coisas negativas, porque antigamente fixar as coisas negativas gerava senso de sobrevivência. Então, por exemplo, se eu passei por aqui com esse grupo de pessoas e um leão atacou a gente, várias pessoas morreram, aquela cena é guardada na minha cabeça de uma maneira muito fixa, e aquele acontecimento, e nunca mais eu passo por ali, porque é como se fosse um dispositivo que é alarmado para que eu me preserve e conserve a minha vida. Então, o nosso cérebro tende a guardar esses acontecimentos mais negativos como uma forma de preservar-nos de situações. O problema é que esse dispositivo hoje já não é mais acionado de vez em quando. É tanta loucura que acontece que esse dispositivo é acionado o tempo todo. O tempo todo. Então, quando alguma coisa ruim acontece, a primeira coisa que eu tenho que identificar é reconhecer. Reconhecer o que aconteceu e reconhecer os motivos que levaram aquilo a acontecer. Sabe? E sempre vai ter uma ponta de envolvimento nosso. E se eu estou envolvido de alguma forma direta ou indireta, que eu aprendo com aquilo para que eu não caia novamente no mesmo erro. Então, depois que eu me identifico e reconheço, e quando eu falo reconheço, gente, é porque a gente precisa, no ato de reconhecer, se livrar de algumas lentes que distorcem a realidade. A realidade está ali, eu coloco uma lente para enxergar do jeito que eu quero, né? Ai, é a culpa da pessoa. Personalização. Aí coloca a culpa no outro e fica nananana, né? Tente colocar a lente da catastrofização. É uma tempestade no copo d'água, o mundo vai acabar e não vai. Então, assim, olhar as coisas como devem ser vistas. Tem uma teoria que eu acho muito legal, que para mim é uma grande verdade. Não são as dificuldades que machucam, ferem, causam sofrimento em nós. É a nossa maneira de olhar as coisas. Então, olhar de maneira a reconhecer. Depois que você reconhece aquilo, ressignifique. Fazer de conta que não aconteceu é burrice. Porque o tempo todo vai bater a porta aqui em algum momento. Então, quando bater a porta, que eu tenha conseguido, de todas as formas, ressignificar de uma maneira que aquilo não me afeta negativamente. Pelo contrário. Né? Eu falei até com a Carol Brandão. Eu ressignifiquei coisas do passado que voltar lá não me faz retornar ao presente machucado e ferido, mas muito mais forte. Quando olho pra lá, eu falei, gente, eu era todo ferrado. Como eu tô melhor? Né? Porque eu ressignifiquei. Tornou algo melhor. Então, as pessoas precisam muito entender que é necessário reconhecer. Depois que eu reconheço, ressignifico. E você precisa fazer a tua mente funcionar a teu favor. Porque a nossa mente tem uma linha que ela vai seguindo, e se você seguir essa linha, você é dominado pelos teus
pensamentos, sentimentos e emoções. E nós não fomos feitos para sermos dominados. Fomos feitos para dominar. A gente não é o que a gente sente. Não é porque eu acordei um pouco triste que eu sou um cara deprimido. Nem porque eu acordei me sentindo um pouco vencido por algo que eu sou derrotado. Não, eu não sou o que eu sinto. Aí eu pego as rédeas daquilo que eu penso e que eu sinto e coloco para funcionar em meu favor. Só assim eu consigo ressignificar. Entende? Eu tomo as rédeas. Tem um versículo, sempre eu acabo desembocando na Bíblia, que o sábio Salomão fala bem assim, cuide dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos regem a sua vida. E é verdade. As pessoas, elas sempre destacam o que elas estão sentindo agora. Eu estou me sentindo tão mal, tá? Mas antes, o que você pensa para te deixar assim? Porque ninguém sente o que sente sem pensar antes. Então, quando você toma as rédeas dos seus pensamentos, aquela situação de frustração não é o fim do mundo. Entendeu? Porque eu estou redirecionando a minha forma de pensar sobre aquilo. Ou seja, em outras palavras, ressignificando aquilo. Ao invés de me destruir, vai me fortalecer. E não vou ser sequelado, eu vou ser curado em relação àquilo e blindado e vacinado para não cair novamente na mesma situação. Entendeu? Ressignificar foi uma coisa que Deus fez demais. Jesus, desculpa, fez demais. Demais. Fez muito ressignificar situações com pessoas para que elas pudessem viver momentos e não ficar presas em situações passadas, entendeu? E aí tem a questão do medo também, né? O medo paralisa, né? Medo é um dos sentimentos, uma das emoções básicas, né? É o medo. E ele tem que existir, cara. Ele tem que existir. Porque ele nos impõe limites sobre muita coisa, né? O problema é que ele não pode existir coexistindo. Sim. Né? Andando de mão dada com a gente e até andando na nossa frente. Não pode, né? O medo paralisa demais, gente. E o medo, ele anula algo que, sem esse algo, é bem impossível a gente conseguir qualquer coisa espiritualmente falando. 2 letras, chuta. 2 letras? O medo anula isso. Isso não pode andar de um lado. Não existe. Ou é medo ou é isso. E se utilizar disso é não ter medo para as coisas. Fé. Fé e medo não andam juntos. O medo é um paralisante da fé total. Que a pessoa não se vê com capacidade, com condições, nem com coragem para arriscar alguma coisa. No tiro no escuro, né? E crer que vai dar certo. Fé é o crer sem ver. Quem tem medo nunca vai fazer absolutamente nada. Nada que seja fruto de fé. E se não vai fazer nada que seja fruto de fé, não conte com a ajuda do alto. Porque o céu todo só se movimenta mediante a fé que você tem. Né? Verdade. E você acredita assim, eu observo que algumas pessoas têm carreiras importantes, têm uma vida financeira, assim, grandes ganhos, mas eu percebo que existem muitas pessoas com medo de enriquecer, né? Isso acaba se tornando até uma crença instalada por conta de traumas vividos no passado, né? Qual a dica que você traria para as pessoas ressignificarem isso? Eu não tenho medo não de enriquecer, gente. Eu tenho uma vontade muito grande. O ressignificar. Vamos lá. De onde que surgem esses traumas das pessoas, né? Traumas, eles surgem entre 0 e 6 anos de idade. Nada do que a gente enfrenta hoje de trauma é enfrentado da adolescência para cá, do namoro para cá, ou do casamento para cá. Tudo que é trauma na nossa vida é fruto de um momento entre 0 e 6 anos de idade, né? Que é a idade que nós todos somos grandes esponjas, que só absorvemos tudo. A gente não tem noção do que é certo, errado, bom, ruim, é viável ou não viável, a gente vai só absorvendo. Após a fase de 0 a 6 anos, nós começamos então a fase de filtro, que é peneirar as coisas. Chegando na adolescência, é a fase podre das pessoas, né? Que é a fase filtro, de pegar aquele emaranhado de bagunça que eu te recebeu de 0 a 6 anos e começar a reorganizar dentro da gente. E como a gente está filtrando as coisas, a gente vai ser chato. Não quero isso, mas nem sei se eu quero, é porque tá confuso dentro de mim. Então eu tô atirando para todos os lados até eu conseguir me encontrar. Tô atirando para tudo que é lado. Nessa fase, as pessoas desenvolvem os seus traumas, né? Então, assim, eu falo uma frase para as pessoas que eu atendo, que é assim, nós somos, na verdade, crianças em corpos de adultos.
Somos crianças em corpos de adultos. Tentando viver da melhor forma. Né? Então, assim, não tem como ressignificar alguma coisa que você não sabe o que é. Eu sinto o quê? Não sei. Uma aflição de onde? Não sei também, eu só sinto. Mas, cara, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, lá vai a espiritualidade de novo. Deus chama Adão e fala, Adão, tá aqui, olha, depois de ter criado todas as coisas, Deus criou o homem. Ele criou o homem e chamou e falou, Adão, tá aqui, ó. Tudo tá com você, vai e nomeia as coisas que eu criei e governa sobre todas elas. Pronto. Adão foi e deu nome pra tudo. E assim, tudo que deu nome tem cara das cores mesmo, né? Tipo assim, elefante tem cara de elefante, meu gente. Elefante não tem cara de gato. E cachorro não tem cara de cavalo. Cachorro tem cara de cachorro. Assim, ele foi dando nome para as coisas. Árvores frutíferas, plantas não frutíferas. E assim, é legal que percebe, se Deus dá essa incumbência para ele, é porque Deus entende que é importante dar nome para as coisas para que elas sejam identificadas. Então, se eu chegar porventura em uma farmácia, eu tô com dor, onde não sei, é uma dor. De quê? Ai, moço, não sei, só tá doendo. Se eu não falar onde ou como é essa dor, ele não vai ter noção do que prescrever para me ajudar a cessar essa dor. Então, se você sente que há traumas que te travam em áreas da tua vida, financeiras, emocionais, familiares, por favor, pare para se tratar e dar nome para isso, porque dando nome eu sei como tratar. Dando nome eu sei como medicar. Dando nome eu vou saber que atitude tomar para aquilo ter um fim melhor. Dando nome, eu vou saber que tipo de pensamento te direcionar, que tipo de comportamento te induzir, que tipo de práticas te sugerir, que tipo até de medicações tomar. Mas, enfim, não dá para ressignificar nada, Vanessa, enquanto eu não conseguir dar nome para essas coisas. Né? Tratar e dar nome. Então, a primeira coisa, para você ressignificar qualquer trauma que você tenha, primeiro, que trauma é? Identifique onde, quando e o nome que ele tem. Aí é preciso fazer alguma coisa, né? Não dá para começar se não for pelo começo. E ter um profissional que te ajude nesse processo, né? Sim, tem que ter. Porque ficar tentando adivinhar não dá, meu irmão. Uhum. Sabe, eu tenho, deixa eu ver. Ai, não tô conseguindo entender. Não dá, gente. Não dá. Deus criou pessoas para ajudarem a gente, então recorra a elas. Né? Tipo assim, nem você que ajuda pessoas financeiramente falando. Eu te digo, eu encontrei com uma pessoa que me ajudou financeiramente falando, porque eu não sabia como fazer do dinheiro algo que fosse bom para mim, assim, eu não sabia como me utilizar dele, sabe? E não é errado falar que eu não sabia, porque eu não sabia mesmo, né? Sim. E dinheiro é uma coisa que é bom pra saber usar. E dinheiro não é uma cor do diabo, não. Dinheiro é uma cor de Deus. Diz, ai, Bruno, não gosto de dinheiro, é uma cor do diabo. Pô, me dê o seu, que eu oro e fico pra mim mesmo. Porque dinheiro é uma bênção de Deus pra você, gente. Tudo funciona. Tudo funciona com dinheiro, não. Tudo funciona com dinheiro, crianças. Tem que ter. Precisa ter. Então, assim, só que, por que não rende? Porque eu não sei usar. O que eu faço? Eu procuro quem me ensine. Não é não? É verdade. O que eu não sei, eu aprendo. E aí a gente entra no ponto de pessoas que às vezes dedicam tanto da vida, estudam, leem, fazem cursos, né? Tem esse objetivo de crescimento profissional, ganha cada vez mais, chega um determinado momento da vida que fala assim, olha para os lados e fala, qual o sentido da minha vida? E a pessoa é super próspera, né? Tá com a conta bancária bem rechonchuda, mas não usufrui disso, né? E porque ela perde um pouco do propósito da vida. E a gente percebe pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas não são felizes, né? E aí você... É que o dinheiro traz a infelicidade? Não. Não. Aí se conecta com o que você falou agora. Talvez porque algumas pessoas não sabem como usufruir da riqueza, do dinheiro e como utilizá-la para ser feliz, né? E hoje o mundo que a gente vive é um mundo tão inundado de tarefas, de atividades, né? A gente pega a nossa agenda, uma correria para lá e para cá, e todo mundo fala a mesma coisa. Nossa, tô cansado, correndo. E eu me questiono um pouco disso na minha vida também, sabe, Bruno? Eu tenho um filho pequeno, eu falo, olha, qual é a vida que eu quero levar? Porque eu quero viver também. Eu quero ser próspera, mas esse tamanho da prosperidade... ela tem um número para mim. Um número que, para mim, ela me dá o conforto e a tranquilidade de ter uma liberdade financeira para poder proporcionar para minha família um conforto, uma boa alimentação, para o meu filho o melhor estudo que eu puder proporcionar para ele, cuidar da minha saúde.
É Uhum. importante porque isso também, né, a gente precisa financeiramente ter condições para Sim. isso, Oh, né? E tudo é saúde é caro. caro, Tudo é né? caro. Mas e passeios e lazer, que também eu gosto muito. Então, assim, discutindo um pouco esse aspecto, né? O que você acha dessa questão da vida sem propósito e tudo que a gente vem passando aí depois da pandemia? Algumas pessoas eu percebo que tiveram essa reconexão, vamos dizer assim, né? Uhum. De falar, não, daqui para frente eu vou agir diferente, a minha Uhum. vida vai ter esse propósito aqui. E outras pessoas, por um outro lado, parecem que elas se afastaram ainda mais desse conceito. Uhum. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero muito deixar claro é que a gente entenda o que é prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade não é para uma área da vida. Prosperidade é para a vida. Né? Então, se você conecta o fato de ser próspero apenas a ter dinheiro, não vai ter explicação. Pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, então não são prósperas. Porque a prosperidade, ela não é abundante em uma área e capenga em outra. A prosperidade torna as áreas e a vida da gente abundante. Não é uma vida sem problemas. É uma vida que, mesmo com problemas, ela consegue ser bem vivida. Né? Então não foque na prosperidade sendo apenas uma questão financeira, que entra a teologia da prosperidade, que é uma praga demais, mas vamos lá, deixa isso para lá, a gente pode falar isso depois. E o propósito é uma coisa totalmente relacionada a um outro fator, chamado tempo. Tempo e propósito andam juntos. Quanto menos tempo eu acho que tenho, menos meu propósito eu executo. Ponto final. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, que é muito conhecido esse verso bíblico, há tempo para todas as coisas e há tempo. O verso fala exatamente isso, Vanessa. Há tempo para todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando ele fala tempo para todo propósito, eu entendo que se o que eu fizer não for um propósito, não haverá tempo para ele. Se eu tenho na minha mente, eu preciso visitar a Vanessa, mas eu sempre dou uma desculpa, eu nunca encontro tempo, é porque visitar a Vanessa não é um propósito para mim. O dia que for, eu vou encontrar um tempo, porque há tempo para todo propósito embaixo do céu. Pessoas que são desesperadas e abarrotadas e mal administradoras de um bem que é o tempo que Deus nos dá, elas são pessoas despropositadas. Elas vão simplesmente vivendo de maneira louca um dia após o outro, e nessa loucura de viver um dia após o outro, não vivem bem, porque sempre vai ter uma lacuna e um vazio. Eu deixei de fazer, eu deixei de ser, porque o fazer e o ser que preenche só se encaixa em um propósito sendo feito. Entende? Então, nessa correria de dias e de tempo, para de verdade e associa aquilo que para você vai ter um peso de importância e faz disso um propósito. E alguém falou assim para mim, tá, mas como é que eu vou saber qual é o propósito da minha vida? Vivendo. Enquanto você vai vivendo, você vai vendo, isso aqui deu, isso aqui não deu. Isso aqui funcionou, isso aqui não. É isso aqui. Pá. Não vai, minhas crianças, não vai cair do céu o manual de instrução. Esse é o teu propósito. Leia, meu filho amado. Não vai cair. A gente vai descobrir vivendo. Por isso que eu digo uma espera ativa. Eu lembro que eu falei, gente, será que crianças vinham até mim? Crianças ficaram assim, meio que ficavam extasiadas comigo. Eu tenho muitas crianças que me seguem com os pais e me acompanham e mandam um videozinho pra mim no inbox. Um monte, mas um monte de criança. E eu sempre gostei de criança. Eu falei, será que o meu trabalho, o meu propósito é cuidar de criança, alguma coisa, não sei o quê? Aí eu vou tentar. Aí eu fui ser voluntário. Odiei. Gente, já não é pra mim. Eu não consegui trabalhar diretamente com elas. Eu gosto de entrevistar com elas, mas depois para minha casa. Então, não é meu propósito trabalhar especificamente com elas. Será que meu propósito é trabalhar não sei o quê? Fui, não foi. Outra coisa, não foi. Outra coisa, não foi. Ensinar. Ai, que prazer que eu tenho em ensinar. E ver as pessoas aprendendo o que para elas é difícil aprender. Cara, olha, mais gente aprendendo, mais gente entendendo, mais gente dando feedback, mais gente dando... pronto, descobri. Assim, você não vai descobrir nada enquanto você não viver as coisas para saber onde você se encaixa nelas. E para viver essas coisas tem que ter um tempo, né? Aí eu vou para calma lá, vou fazer isso aqui, vai ser o meu propósito agora, servir isso aqui. E aí? Horrível, sai, vai pro outro. Meu propósito agora vai ser que se cada coisa me propor em tornar um propósito, eu vou ter tempo para ela e vou saber se eu me encaixo nela ou não.
Aí naquele você se encaixar e você nem vê o tempo passar, meu Deus, eu tô fazendo isso já tem um dia todo, nem vi o tempo passar. É isso. Pá, me encontrei, me achei. Né? É o que eu falo para as pessoas. Isso é como descobrir o seu propósito. Passo 1. Ter amor pelo que faz, né? É. E sem dúvida, assim, eu acho que o grande termômetro é o sucesso. E não à toa a Uhum. gente vê o seu sucesso, né, nas redes. Já superou a barreira aí de 500 mil Já. seguidores no Instagram, sensacional. E com uma missão linda, que é essa questão de você ensinar e interpretar de maneira correta também a Bíblia, porque ela é tão complexa Tão que a gente complexo, comete gente. muitos erros de interpretação. E Uhum. hoje você trouxe para mim aqui tantos ensinamentos, Ai, inclusive de obrigado. coisas que eu pensava diferente, porque eu aprendi diferente, né? Então, quando a gente se conecta com aquilo que a gente ama fazer, né? E isso dá um sucesso e você tem um crescimento exponencial, sem dúvida é o Você grande percebe, termômetro de você estar alinhado com o seu grande propósito de Só que vida. você só soube porque você fez, entende? Aham, Ninguém vai ficar parado na sua poltrona e esperando. Gente, você tem que fazer para então descobrir. Ah, é isso aqui, ou não é. Foi, não foi. Deu, não deu. Funcionou, não funcionou. Por favor, gente, né? Por favor, crianças. Não fique parado esperando que o manual de instrução do céu. Vá vivendo. Um dia de cada vez, um dia após o outro, se encontrando nisso, agindo, né? Ações, 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 ações. Aí no final todo mundo se encontra, Vanessa. Você demorou quanto tempo a se encontrar? olha, eu vou te dizer que eu levei quase 20 anos de carreira para me encontrar. Pois é, nesses 20 anos você ficou fazendo, só que certamente você olhava outras coisas, né? Sim, Ia, sempre na dúvida, né? Achando que eu tinha que voltar. fazendo Uhum, mil coisas. Até que você, encontrou. uhum. Só que até você achar, você ficou parada, sem olhar Não, nada, sem observar nada, sem se permitir nada. Não, foi vivendo. Né? verdade. Eu também, gente. Também, gente. Sabe, a gente vai vivendo até que a gente se encontra. Então não tenha medo de, mas eu estou perdendo tempo. Não tá, gente. Perder tempo não vivido, É verdade. né? É verdade. Eu sou formada em direito, né? Fui advogada por formação, mas nunca trabalhei. É por isso é assim, né? Ela intimida a gente. Nunca trabalhei no direito, né? Eu fui trabalhar num banco, um grande banco na época, para pagar minha faculdade. E aí fui picada pelo bichinho do mercado financeiro, mas assim, trabalhei por muitos anos em bancos. Mas chegou um determinado momento da minha vida que tinha uma questão que ela não casava, que era a questão do ajudar pessoas financeiramente sem colocar os interesses da instituição à frente. Hum, E eu vivia conflitos éticos ali diariamente, que quando eu decidi sair, né, do banco, eu falei, olha, eu amo o que eu faço. Só que eu preciso orientar com isonomia o meu cliente. Eu quero orientá-lo no que é bom para ele, e não no que é bom para a instituição que eu represento. uhum. E essa grande virada de chave, ela aconteceu em 2016, aí coisas que acontecem na vida, né? Eu mudei de cidade, saí do Rio de Janeiro, minha cidade natal, fui para São José dos Campos, passei um período sem trabalhar e a questão do tempo. O tempo me fez refletir exatamente sobre o que eu queria fazer. E aí, um ano depois, eu comecei a trabalhar com esse alinhamento, que é o que eu faço até hoje, e venho aperfeiçoando, porque o aprendizado é diário, né? E hoje eu me sinto muito mais feliz com Uhum. o que eu faço. E as pessoas falam, olha, realmente você ama o que você faz, porque seus olhos brilham quando você fala. E eu até brinco, eu falo, gente, para mim não é um peso trabalhar muitas horas por dia, porque Você nem eu não percebe as horas percebo, passarem. porque é prazeroso para mim, é realmente prazeroso. Então, conectando com tudo isso que você falou, primeiro eu quero te agradecer demais a sua presença aqui Já comigo. acabou? Você tá Meu quase Deus, acabando, né? Uma acabou! pena esse Gente, eu bate-papo. não percebi. Quase uma hora que a gente falando. Eu não percebi. Ai, Vanessa, Uma pena, né? obrigado. Obrigada. Foi assim muito enriquecedor para mim. Se conectou um pouco com essas questões da minha história, até compartilhando aqui com você um pouquinho da minha trajetória. Você é uma pessoa incrível. Continua na sua missão. Oh, Você está meu ajudando muitas Deus. pessoas. Pode ter Amém. certeza disso. Ai, E a gente obrigado. precisa muito dessa reconexão com a espiritualidade, que foi tão perdida por conta de conceitos realmente, eu acho Uhum, que contraditórios, uhum. né? E, pessoal, sigam o Bruno Bolichark. Oh, meu Deus, obrigado, gente. Né? E ele é incrível, não tenho nem palavras para falar assim, de tão grata que eu realmente estou hoje, estando aqui com Ai, você.
Eu não esperava menos desse bate-papo. Tinha uma Que legal. expectativa gigante, assim, desse bate-papo. Então, quero te agradecer mais uma vez a sua presença. E qual a mensagem final aí que você deixa para os nossos ouvintes? Nossa, eu sempre gosto de fixar uma mensagem final com alguma coisa que eu li na Bíblia que me marcou muito. Se você quer experimentar na sua vida, nunca passar por escassez de alguma coisa, eu não digo escassez apenas financeira ou material, mas escassez de bons pensamentos, escassez de bons sentimentos. Tem um verso bíblico que eu amo, que são palavras do rei Davi. Ele fala assim: fui moço. Eu não vou chorar, porque me traz coisas boas esse verso. Ele fala assim: fui moço e agora sou velho. No entanto, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Haja com justiça. E agir com justiça envolve agir com humildade, com serviço, com compreensão, com entrega. E você nunca será desamparado, nem você, nem a sua descendência. Lindo. Muito obrigada, tá, Bruno? Eu que agradeço, Obrigada. meu bem. Obrigada, pessoal, para vocês que assistiram. Obrigada pela participação. Tchau, gente. Tchau, gente.